Bom dia, gente. O tema do meu trabalho é Toy Art, Lendas e Mitos Amazônicos em uma abordagem contemporânea. Meu nome é Rodrigo Brasil de Holanda Abreu. Meu orientador no processo foi o professor Cláudio Luiz. Vamos lá. Introdução. Bom, gente, como eu já falei antes, é um projeto de Toy Art baseado em lendas e mitos amazônicos. Foi feito um estudo de materiais, técnicas, história do Toy Art, a história das lendas e mitos, e eu consegui gerar uma alternativa, um produto, no final, que eu acho que é interessante. Vamos lá. Justificativa. Eu sempre fui muito apaixonado pela minha cultura, pela cultura da minha região. Então, eu acho que, na verdade, eu percebi que faltava que a gente precisava um pouco do resgate da memória cultural. A gente ouve falar das lendas na infância, mas a partir do crescimento a gente vai esquecendo um pouco. É um produto que tem um apelo emocional, e isso eu percebi durante a pesquisa, e isso vai ficar claro mais tarde. E funciona como valorização da cultura local também. Um produto que tem um foco nessa questão acaba por valorizar a nossa cultura. Vamos lá, os objetivos. Objetivo geral, elaborar uma coleção de toy art de lendas e mitos amazônicos para comercialização. Em específicos, eu botei estudar e analisar conceitos de toy art, levantar as lendas, catalogar, entender o que se passa entre cada uma delas, realizar o estudo dos polímeros. Eu não fazia ideia de que o toy art fosse tão complexo assim. E durante a pesquisa deu para perceber bastante coisa. Estudar e analisar os processos de fabricação, que variam muito de acordo com o processo que você vai utilizar, o material que você vai utilizar, a sua finalidade. E desenvolver um produto que tenha o diferencial, uma abordagem nova do folclore. Eu não percebi muitas inovações nessa questão de valorização da cultura local, do folclore. Eu procurei uma alternativa a isso. Materiais e métodos. Durante a pesquisa, eu percebi que foi constatado que não existia uma metodologia específica para o tema de toy art. Então, foi preciso mesclar duas metodologias. A primeira foi de Loback, que é dividida em 4 passos: análise do problema, geração de alternativas, avaliação da alternativa e realização da alternativa. E eu inseri uma outra metodologia, que é a de criação do personagem, que foi a do Sig Miller, e entrou na fase da geração de alternativas. Eu precisava criar um background para que os personagens funcionassem. Referencial teórico. Bom, o primeiro tópico do meu referencial teórico foi o toy art em si, a história dele, como ele funciona, como ele atua no mercado. O toy art foi criado em 1997, acidentalmente, por Michael Law, na China. Ele não tinha esse foco. Ele foi convidado para criar uma capa de uma revista, e ele achou que seria uma boa ideia pegar bonecos e botar características urbanas neles. Fizeram um sucesso enorme, e em semanas muitas pessoas queriam comprar, e ele conseguiu fazer uma linha. É importante ressaltar que o toy art ele é gerado ele, na verdade, é um movimento gerado por culturas urbanas. Então, quem consome, quem cria, são geralmente designers, pessoas envolvidas com moda, grafite, etc. É importante também ressaltar que ele é um brinquedo para adultos. Ele não participa do ato da brincadeira. Ele está lá para ser admirado, para ser colecionado. Então, não é para criança. Diferencial dele é a contextualização. Quando eu decidi fazer o projeto do Toy Art, eu não fazia ideia da questão da contextualização. É muito importante que ele tenha uma história por trás. Um dos pesquisadores que eu fui atrás, o Phoenix, disse no livro Plastic Culture, que é um dos poucos exemplares que tem com informações em relação a esse assunto, disse que se o toy art não tiver um contexto por trás, uma história, ele não tem razão para existir. Então, ele pode ser ferramenta de crítica social, entre outras coisas. Então, nessa pesquisa também acabei por achar os meus similares, que são alguns exemplos de toy art. Alguns de vocês já devem conhecer a maioria desses, que é o Funko, o mais popular atualmente. Tem o Money, que é uma versão em que o designer pode customizar. Na verdade, a pessoa que adquirir pode customizar, e isso dá um diferencial para a peça. Então, muitos designers até vendem por preços altíssimos peças customizadas. Mufia,
por exemplo, a garotinha com a roupa de vaca e uma arma. Eu, na minha inocência, não fazia ideia de que havia uma história por trás sobre bullying. O criador dele, o Leno, criou essa história para falar que ela é uma defensora das pessoas que sofrem bullying na escola. Lendas e mitos amazônicos. Foi outro tópico do meu referencial teórico. Entender as lendas e mitos da sua região é como entender a gênese de um povo. O Paulo Sanches, que foi um dos autores que eu pesquisei sobre esse tópico, deixei isso bem claro e foi uma coisa que validou em parte a minha pesquisa. Essas lendas e mitos são fruto do imaginário indígena caboclo, especificamente falando das lendas amazônicas, e elas tentam propagar as lendas e mitos e os ensinamentos que passam de geração a geração, por oralidade ou livros, etc. Aqui eu tenho algumas imagens de lendas que vão ser abordadas durante o projeto: Iara, Boto, Curupira, nas caracterizações que a gente está geralmente acostumado a ver. Técnicas, materiais e produção de protótipo. Não existe, como eu falei exatamente, um padrão de como você deve seguir para a criação de toy art. Então, foi uma pesquisa extensa até encontrar um autor que topasse escrever os processos que ele passa. O Joe Ledbetter, ele mora na Califórnia. Ele é um dos poucos autores que escreveu sobre esses processos que ele enfrenta. Então, foi importante para perceber que o designer está envolvido em todos os processos, desde a concepção até a elaboração da embalagem. Ele tem que estar envolvido nisso. Aqui tem umas imagens dos processos, desde o primeiro, que é a concepção, passa por uma fase de esboços, de vistas, que vão auxiliar no processo de criação do boneco, a vetorização, detalhes. E é importante dizer assim, existem vertentes. Tem designers que têm habilidade manual e preferem seguir por essa linha mesmo, de produção própria e tudo mais, e tem designers que preferem mandar para uma fábrica que vai estar disposta a fazer esse processo. Então, envolve dinheiro, negociação mercadológica com as fábricas e tudo mais. Então, dito isto, eu parti para o questionário. Eu precisava validar de alguma forma e ver se eu tinha um público para isso. Eu sei que o público, eu já sabia, tinha uma noção que o público do Toy Art era muito limitado, mas eu precisava ter uma noção maior. Então, eu fiz um questionário durante uma semana via internet. 232 pessoas responderam, sendo que a maioria entre 22 e 25 anos, 41%. Maioria da região norte, seguida da região sudeste e região sul. Perguntei se conheciam as lendas amazônicas, 94% disseram que sim, o que foi bom, né? Porque eu acho bom que as pessoas conheçam. Lendas que conhecem. Então, eu botei uma série de lendas, mas também deixei um espaço aberto para que as pessoas pudessem escrever lendas que elas conhecessem que não estavam presentes lá. Então, os mais votados, por assim dizer, foram o Boto, a Iara e o Curupira, respectivamente. Perguntei se conheciam Toy Art. 57% disseram sim, 42% disseram não. Foi meio triste, mas era o esperado. E depois eu perguntei, compraria Toy Art com a temática amazônica, mesmo que você não conheça? E uma parte das pessoas que disseram que não conheciam até disseram que sim. Então, por mim, validou. Então, parte para requisitos e parâmetros. Requisitos. A coleção precisava ter 3 personagens. A pesquisa já me deu, que eram Iara, Boto e Curupira. Características semelhantes. Eles precisavam fazer parte de uma coleção, então os traços deveriam ser coesos. Produção de protótipo. Eu precisava produzir um protótipo, então ele poderia ser de clay, vinil, massa plástica ou resinas. Pequena escala. O processo de técnicas de escultura. Eu precisava fazer uma coisa pequena, então eu tinha que botar a mão na massa. E analogias ao tema. Celulares e outros acessórios. Isso vai ficar mais claro agora. Geração de alternativas. É aqui que eu entrei com uma parte da metodologia de Sig Miller para a criação de personagens. Precisava criar esse background para poder me dar alternativas e o que botar nos personagens. Então, me valendo de que o Toy Art precisa ter uma história, eu resolvi trazer as lendas para o contexto atual. A gente vive num mundo tão conectado e tão globalizado que as redes sociais cada vez importam mais para a gente. Cada like, cada curtida é motivo de comemoração e sucesso. Então, eu peguei as lendas amazônicas e trouxe para o contexto atual. Sendo assim,
A Yara virou uma blogueira de moda. Ela tem vários seguidores nas redes sociais, ela posta dicas de make. E se ela tivesse uma hashtag, ela poderia dizer look do dia. O Boto virou lifestyle coach, aquele que posta fotos em camisa com frases motivacionais, no pain, no gain, etc. O Curupira virou um vlogger. Ele grava vídeo dele o dia inteiro sobre o que ele faz, não é muita coisa interessante, afinal ele abandonou a mata mesmo, né? E eu comecei as alternativas. A primeira alternativa, eu botei o conceito de individualidade. Tamanhos diferentes, apesar dos traços serem similares, e que se conectassem de alguma forma, visualmente falando. Segunda alternativa, eu tentei fazer uma padronização. Como o Funko funciona com a proporção cabeça-corpo, apesar de eles terem características diferentes. A terceira alternativa, tentava fazer uma fusão dos dois. Eles teriam as proporções iguais, mas os tamanhos poderiam variar. E fiz uma matriz de seleção. Eu selecionei 4 tópicos que poderiam ser importantes e dei pesos para cada um. Unidade visual com peso 3, apelo estético com peso 2, modelagem peso 2 e contexto e analogias do peso 3. A que ganhou foi a alternativa A. E eu comecei o desenvolvimento, fiz a vetorização, as vistas, o que era necessário para a produção do protótipo. A Yara ficou assim. A cauda dela virou uma espécie de saia, bem marcada. O I, ela tirou e botou um Y, porque a numeróloga dela achou melhor assim. O Boto, ele já não sente necessidade de mudar completamente a forma dele para humanoide, então ele virou um misto, contanto que ele tem um corpo grande. O Curupira tirou o cabelo dele, deixou só um moicano mesmo, o foguinho dele, anda com o celular dele para gravar tudo. E comecei a produção do protótipo. Eu precisei selecionar uma das alternativas para fazer a produção do protótipo, por questões de recursos de material mesmo. Então, eu comecei a modelagem. Botei numa escala real de 20x10, que era a altura máxima que eu pretendia colocar, e comecei a produção com clay, arame, fitas e tudo mais. Só que durante o processo eu percebi que a figura do Boto estava indo mais para o caminho de action figures, que são aqueles bonecos de super-herói, e não era nem um pouco do que eu queria. Então, eu modelei um novo corpo e vi alternativas de cabeça, precisei fazer um redimensionamento do material, e eu consegui chegar àquela peça ali no final. Então, eu precisei fazer a moldagem em silicone, uma cama de plastinina, faz uma forma e derrama o silicone. É um processo bastante complicado, na verdade, onde você precisa fazer um macho e fêmea. E eu precisei desmembrar, fazer braços separados disso. Aqui é o boneco em resina de poliuretano. Pronto. Aqui a comparação entre o boneco de clay e o de resina. Aqui já com a primeira camada. E eu comecei a finalização. O Boto mudou muito, então eu precisava mostrar ele como ele ficaria de uma forma vetorizada, clara. E assim a versão final dele. Eu precisava de um nome, eu não me toquei durante o processo inteiro, que eu não tinha um nome para a coleção. Então um amigo meu sugeriu fazer uma mistura entre Muiraquitã e Toys. Muiraquitã, para quem não sabe, é o amuleto que as Amazonas utilizavam na lenda delas. Então virou Muiraquitoys. Eu criei uma marca simples, que não era realmente o foco, mas ficou interessante, eu até gostei. Criei uma embalagem, vetorizei, tentei focar bem na questão da raiz deles. Eu vetorizei madeira, fiz um padrão de tábuas e tudo mais. Eu optei por deixar a cor em segundo plano mesmo. E aqui está o produto pronto. Boneco na caixa já. Atrás eu botei uma pequena descrição do que aconteceu com o boneco, porque era assim, o Boto falando dos seguidores dele e tudo mais. Outra vista. Os 3 bonecos reunidos com a marca. E é isso, eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui, ao meu orientador, que foi essencial para a conclusão do projeto. O boneco está aqui, para quem quiser dar uma olhada depois. Como eu falei, é um protótipo, eu tenho que deixar isso bem claro, que não é um boneco pronto para venda, mas ele vai servir assim para conversar com fábricas que estejam dispostas a comprar o projeto, ou eu mesmo entrar em contato, que eu já achei fábricas que fabriquem em vinil mesmo, só que são centenas, então é preciso um pouco de tempo. E é isso. Muito obrigado a todo mundo.